Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos ao Tech Mind, um videocast do JK Brasil. Eu sou a Joy Macedo, sou jornalista de tecnologia há mais de 13 anos. Bom, ninguém tá contando, né? Também crio conteúdo na área para as redes sociais, tenho o meu canal, mas aqui eu quero falar para vocês um pouco sobre o JK Brasil. Se você não conhece o JK, ele é um site gigante, líder de mercado, site de tecnologia, que é líder na América Latina, também lá na Espanha e agora tá aterrissando aqui no Brasil. E aqui é um espaço para a gente trocar uma ideia com pessoas super importantes do mercado, mas de uma forma mais leve. E claro que eu não tô sozinha. Hoje eu tô com um convidado super especial, Renato Citrini, que é gerente sênior de produtos da Samsung. Tudo bem, Citrini? Tudo bem, Joyce. Obrigado, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Uma honra, um prazer estar aqui, poder fazer esse bate-papo aqui, falar sobre tecnologia, mas trazer esse conceito mais leve, realmente uma conversa, né? Sair daquela coisa pesada de falar de coisa técnica e trocar uma ideia, fazer algumas, né? Trazer algumas questões curiosas, acho que é uma boa oportunidade. Sim, muito obrigada por aceitar nosso convite e temos muitas histórias para contar, inclusive compartilhar com a galera ao longo desses anos, porque você trabalha há poucos anos na Samsung, né? Falei aqui sobre a minha idade corporativa, mas você tem uma história longa já na Samsung, né? Eu acabei de fazer 11 anos de Samsung. Sempre trabalhei no meio de tecnologia, mas são 11 anos já de Samsung. Tem bastante história, tem bastante lançamento, tem bastante tecnologia. Evolução de tecnologia é incrível pensar, né? Lembrar dos primeiros produtos, né? Quando eu entrei na Samsung e comparar com os produtos de agora realmente é uma evolução fantástica. E seu cargo tem um nome muito bonito, né? Gerente sênior de produtos. O cargo é mais longo que isso, tá, gente? Tem marketing no meio, tem nomes em inglês, mas na prática, o que você faz atualmente dentro É dentro super da Samsung? longo o cargo, mas assim, basicamente é um gerente de produtos. Gerente de marketing de produto, que a gente chama, né? Product marketing, que você falou, né? Nomes em inglês, né? Product marketing. O que faz o cara que é marketing de produto, né? Eu brinco que para as pessoas de marketing, o gerente de produto, né? O gerente de marketing de produto, as pessoas de marketing acham que ele não entende nada de marketing. E o gerente de marketing de produto, para as pessoas de produto puro, técnicos, acha que ele não entende nada de produto. Então é um cara que ele sim entende um pouco do marketing, ele entende um pouco de produto, mas junta essas duas coisas, né? Traz aquela coisa do pesado, do técnico e traduz em benefício para que o marketing consiga, né, promover, falar sobre o produto, trazer as vantagens realmente daquela tecnologia. É importantíssimo isso, né? A gente tem muito contato enquanto criador, jornalista com você, porque você costuma fazer essas apresentações pra gente dos produtos. Quando a gente vai em um evento, que vocês devem acompanhar muito por aí, o Citrini sempre é uma das pessoas que está no palco trazendo pra gente, esclarecendo as dúvidas técnicas. Então, assim, ele manja pouco de produto. Mas você lembra qual era o produto que estava em voga, estava em alta na época que você entrou, há 13 anos? Cara, eu entrei logo no lançamento do Note 4. Nossa, faz Foi tempo. um evento aqui, lá no Matarazzo, aqui em São Paulo. E aí eu tava super perdido. Na primeira semana, né? Entrei nesse evento e falei, nossa. E aí tinha o nosso vice-presidente falando sobre o produto. Tinha um ator, agora não vou lembrar o nome do ator, estou com o rosto dele aqui, né, participando. Eles faziam como se fosse uma conversa, né, não era um podcast, um videocast que nem a gente está fazendo aqui agora. Não tinha na época, mas né? tinha, não, acho que não tinha esse conceito ainda, mas foi bem interessante. E aí é o que eu falei, né, depois veio, né, o Note 4 Edge, acho que era o que tinha a primeira tela curva, né, e por aí, né, a gente tem 10, 11 anos de história em evolução em smartphone. E hoje estamos aqui, né, com anéis inteligentes, óculos, uma evolução muito grande que você participa muito de perto, né? Mas tem alguma coisa que você destaca ao longo disso? Você sente esse passo a passo ou para você as coisas vão passando tão rápido? Sabe que é uma coisa super curiosa? Lá em 2014, né, quando eu comecei a trabalhar na Samsung, a Samsung tinha um lema, né, que falava que até 2020 todos os produtos da Samsung vão ser conectados. E lá em 2014 a gente pensava assim, mas para que uma geladeira conectada, um ar-condicionado conectado, um ring, né, um anel, para que um anel vai ser conectado? Né, tinha alguns relógios, já tinha smartwatch, né, então já tinha essa questão de entender um pouco da funcionalidade que o smartwatch tinha, mas a gente não imaginava que, né, 10 anos depois a gente poderia ter, né, um anel no seu dedo, a hora que você estiver dormindo ele percebe, se você configurou o ar-condicionado com uma temperatura muito baixa, o anel percebe que seu corpo está numa temperatura muito baixa, regula a temperatura do ar-condicionado, né? Então é uma coisa que
talvez era impensada há 10 anos e hoje já começa a ser uma realidade na vida das pessoas, né, entender o valor de cada vez mais termos, né, não só os smartphones, os smartwatches, mas cada vez mais eletrodomésticos conectados. Isso vai trazer, né, que nem o exemplo que eu dei agora, um sono mais tranquilo, um sono de mais qualidade para você. Vai economizar energia, porque ele vai regular, né, a temperatura do ar-condicionado. Numa lava e seca, você pode lavar com uma peça só e ele vai economizar água, porque ele vai saber que tem uma peça só, ele vai economizar sabão, ele vai economizar amaciante. Então, cada vez mais, né, os produtos que eram desconectados, eles começam a ganhar inteligência para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida com menos custo, uma vida que, sei lá, lava uma roupa muito mais rápido, se é pouca roupa, se é muita roupa vai levar mais tempo, mas cada vez mais trazer essa inteligência transformada em benefício, né, para que a gente possa realmente desfrutar de uma vida melhor. Eu acho que você deu exemplos muito legais dessa conexão, e a Samsung ela é muito conhecida pelo seu ecossistema, né? Porque ela conecta tudo isso que o Citrini falou e muito mais coisas, né? Fui, inclusive, recentemente conhecer a Casa Conectada do México, que é uma loucura, assim. Simplesmente é o sonho de consumo de quem gosta de tecnologia, porque eles têm uma amostra ali de tudo que a Samsung consegue fazer. Mas se você puder explicar um pouquinho como funciona isso, né? A questão do Smart Things, como que esse ecossistema funciona dentro de tantos dispositivos diferentes da Samsung. Sim, e a gente tem, inclusive, armários conectados. Você pode colocar uma roupa, ele vai esticar a roupa, tirar cheiro. Então, Sonho de consumo. É uma coisa que a gente, às vezes, nem imagina que possa existir e já existe e vai passar a ser cada vez mais comum a gente ter isso no nosso dia a dia. Mas o que acontece, né? Esses produtos, a partir do momento que eles conectam, seja por Wi-Fi, seja por alguma outra tecnologia, né, de IoT, de conexão entre esses dispositivos, mas eles conversam e sempre, né, uma questão muito importante para a Samsung é ter essa conversa de maneira segura, né? Então, todas as conexões, a gente sempre preza também pela segurança dessas conexões. E aí você usa, né, o SmartThings, que é o nosso hub, vamos dizer assim, que controla tudo isso. Então, você pode abrir o SmartThings no seu smartphone, você pode abrir na sua TV e aí você vai ver, sei lá, qual é o status do seu aspirador robô. Então, eu estou em casa, eu estou fora de casa agora, não tem ninguém lá em casa agora, eu consigo acionar o aspirador robô, ele vai lá, dá uma volta, limpa a minha casa. E aí não tenho aquela, né, se eu estiver em casa, o aspirador vai estar passeando ali, vai me incomodar, então ele sabe, né, eu não estou em casa, eu consigo controlar ele aqui. Então, esse hub que vai fazer com que você tenha, né, todas essas conexões, que nem o exemplo que eu dei do anel com o ar-condicionado, ele que traz essa inteligência ou essa facilidade ou essa interface para você conseguir, né, acessar esses dispositivos e ver o status de cada um e controlar cada um deles. Tem coifa conectada. Eu ia falar isso, eu ia falar. Coifa conectada, fogão, tudo já existe. E é uma loucura, né, pra gente que gosta de tecnologia. Mas uma coisa que eu testei recentemente, inclusive, nas novas TVs, eu tô com isso fresco na cabeça, que não é necessariamente, não foi lançado necessariamente agora, mas faz parte da Vision AI para TVs, é a questão que você consegue colocar para a TV detectar se o seu cachorro, por exemplo, está latindo muito e ele liga em um programa que deixa ele mais calmo, né? É uma coisa muito de ajudar no dia a dia, né? Além do controle da casa. Sim, e você consegue fazer, né, um cenário super específico desse, né? Quem não tem cachorro, quem não tem, ou quem não, né, não vive isso, não sabe o que é isso, né? Pode dizer, mas para que isso? Mas faz uma diferença gigante para quem tem um pet, para quem tem um cachorro, porque o cachorro pode estar ansioso, o cachorro pode estar, né, ou cansado e ele vai ficar latindo e vai incomodar a vizinhança e você vai ter perrengue no seu condomínio com os vizinhos reclamando se o cachorro não parou de latir. Então tudo isso, né, de novo, traz uma qualidade de vida melhor, que seja para o cachorro, né, mas é para você também e para os vizinhos. Então você consegue ter esses cenários cada vez mais específicos, né, que às vezes não é importante para uma grande quantidade de pessoas, mas tem aquela, né, fatia ali que as pessoas que amam pet, que querem cuidar dos seus cachorros, querem cuidar dos seus animais de estimação, tem também a solução tecnológica para poder cuidar deles. Aproveitando que a gente está nessa parte super tech, vou fazer umas perguntas um pouco mais pessoais depois de curiosidade, mas aproveitando que a gente está nessa parte tech, inteligência artificial, impossível não falar sobre isso atualmente. E vocês já atuam nessa frente há algum tempo, como você já falou, em uma série de produtos, mas mais recentemente, não vou lembrar agora o ano específico que vocês lançaram, porque as coisas estão passando muito rápido, mas a Galaxy AI, né, que chegou aí nos dispositivos e cada vez mais tem chegado para dispositivos de várias faixas de preço, por exemplo. Como a Samsung enxerga isso globalmente, pensando um pouco
localmente em Brasil também essa democratização da inteligência artificial? Vou lembrar você, foi em janeiro de 2024 que a gente lançou junto com o Galaxy S24. Já estamos quase em 2026. Foi uma mudança, né? A gente sabia que ia ser um marco e a gente começou a, né, colocar como se fosse uma nova categoria de smartphones capazes de rodarem a inteligência artificial. A gente lançou o Galaxy AI, é uma plataforma que a gente tem diversas soluções que usam inteligência artificial. Na verdade, o que a gente quer fazer é que os consumidores tenham cada vez mais acesso a essa tecnologia. Acho que é a tecnologia que veio e que vai ficar, né? Chama muito a atenção, né? A facilidade, as conversas que você consegue ter, os resultados que você consegue ter, as otimizações que você consegue fazer no seu dia a dia usando a inteligência artificial. Mas a hora que a gente volta lá para janeiro de 2024, a gente lançou no S24 e aí você tinha ali o produto mais barato dos S24, sei lá, devia estar R$7.000, R$6.000, né? E hoje a gente, né, fez há um mês aqui no Brasil, a gente lançou dentro de um evento chamado AI para Todos, Inteligência Artificial para Todos, por exemplo, um Galaxy A17, que está ali na faixa de entre R$1.000 e R$1.500, que também tem soluções de inteligência artificial. Então a gente traz em um ano e meio, né, uma tecnologia que era apenas para produtos lá acima de R$6.000, traz aqui já para a faixa de R$1.000, R$1.500. Outra coisa que a gente faz nessa questão de democratizar a tecnologia, não é que só as pessoas que compram um celular novo que vão ter acesso a essa tecnologia. Então, se você tem um Galaxy S23, ou seja, que foi lançado antes mesmo da gente lançar o Galaxy AI, numa atualização de software ele recebeu todas essas funcionalidades. Então, é claro que pouquíssimas delas dependem muito de processamento, de capacidade do processador ali, e aí você tá o vídeo em câmera ultra lenta, né? Ali exige muito em tempo real. Então você coloca o dedo na tela, ele transforma aquele vídeo normal em um vídeo em câmera lenta. O que ele faz, ele gera uma sequência de frames ali em tempo real e faz com que seu vídeo fique em câmera lenta. Isso exige muito, né, do processador. Então essa funcionalidade, por exemplo, que veio no S24, não foi passada para o S23. Mas todas as outras funcionalidades você vai ter acesso ali no seu S23. Então a gente não quer também que fazer com que trazer mais tecnologia, trazer inovações, dependa da compra de um smartphone novo. Então a gente faz, né, onde possível, onde o telefone consegue entregar uma experiência legal para o usuário, a gente faz com que, via uma atualização de software, as pessoas também tenham acesso a essa tecnologia. Maravilha, é só um ponto importante, você falou, sempre lembrando que o aparelho precisa dar conta disso, né? Mas, como você falou, ele atende, vocês são 7 anos de atualização, né? Sim. Celular, falando de celular. Os nossos smartphones topo de linha. E TVs também, né? 7 anos de atualizações, 7 anos de atualizações de segurança e de sistema operacional. Então, além de você, né, ter um smartphone cada vez mais seguro, porque hoje você tem todas as fotos, todos os vídeos da sua vida, cartão de crédito, banco, Pix, tudo isso você está fazendo pelo smartphone. Então, ter o smartphone atualizado é super importante, né, para que você tenha os seus dados ali guardados de maneira segura. A gente falando sobre segurança me lembrou um outro ponto que foi o lançamento da solução de segurança que vocês fizeram focada no Brasil para roubo de celulares, né? Conta um pouquinho dos bastidores da criação desse projeto que é super importante e que cresceu por conta de uma necessidade do brasileiro. Sim, né? A gente tem algumas soluções, né? A gente pode, né, citar a proteção contra roubo, que a gente desenvolveu junto com o Google, e o Google lançou primeiro no Brasil e, se não me engano, na Inglaterra, onde tem um índice também bem alto. Deve ser diferente o índice de roubo na Inglaterra, mas é um problema que chama atenção lá também, né? E uma tecnologia também com inteligência artificial, a hora que não é simplesmente meu telefone foi embora, foi para a mão de outra pessoa. Que a gente, né, levantou, o Google também levantou os dados de muito roubo daquele de oportunidade. Você está na rua, você deu uma bobeira ali, deu uma distraída, alguém passa de bicicleta, passa correndo e arranca o celular da sua mão. Então, a inteligência artificial percebe esse movimento brusco e ele vai e bloqueia, né, o smartphone. E a gente tem uma outra solução também baseada, né, em segurança e até surgiu de uma reunião que era, né, para falar sobre empresas, era o B2B ali conversando, e a gente entendeu que, poxa, a gente tem uma solução de segurança que era para empresas que a gente poderia colocar para o consumidor final, que a gente chamou de cadeado Galaxy. Então era um serviço que era para empresas, para você conseguir bloquear o smartphone, e a gente lançou aqui no Brasil, né, essa solução chamada cadeado Galaxy, baseado em todo o sistema de segurança Knox, tem lá todos os nomes complicados que a Samsung usa para esses sistemas, mas realmente é um sistema que você consegue bloquear o smartphone e, entre aspas, ele vira um peso de papel.
né? Então, se você teve, né, um infortúnio de ter sido, né, seu celular foi levado, você consegue acionar via central telefônica, via um outro telefone, via computador, você consegue bloquear o seu smartphone e ele não executa mais nenhuma função, ele fica totalmente, né, bloqueado para aquela pessoa que está com aquele celular e não vai servir para mais nada. E é compatível com todos os Galaxies? Sim, sim. Ele tem assim uma compatibilidade a partir de um certo nível de memória RAM, mas, cara, é um produto que foi lançado em 2019 para cá, praticamente. Todo mundo hoje já tem um smartphone mais novo que em 2019, já são 6 anos, né? E as pessoas trocando cada vez mais de celulares porque querem as tecnologias que estão vindo, né? Sim, sim. Mas falando ainda desse recorte Brasil, eu sei que o Brasil é um mercado muito importante para a Samsung, e vocês sempre comentam isso, a gente está sempre de olho nos números, e além dessas situações ruins que são criadas aqui, a gente sabe que outras coisas também aconteceram primeiro aqui no Brasil, como, por exemplo, aumentar a memória. Eu lembro, também não vou lembrar, minha memória tá ruim, né, gente? Estou precisando melhorar a minha. Em que ano foi isso? Mas teve um ano em que a gente recebeu um modelo com uma memória maior do que o mundo inteiro, porque brasileiro gosta de tirar muita foto, tinha uma coisa assim, não tinha? Você vai lembrar, se você lembrar, eu vou ficar chocada. Então, choque-se. Nossa, gente. Galaxy S8. Vocês viram por que eu não lembro? A gente tinha versões, as pessoas comparavam as nossas versões de memória, eram maiores que as versões que tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E por que a gente percebeu isso? A gente é maníaco pelo WhatsApp, a gente tira foto, a gente compartilha tudo, compartilha vídeo, né? Então tem um uso muito intenso da memória do smartphone. E a gente percebia que as pessoas tinha uma questão de, minha memória lotou, né? Eu tenho que ficar apagando coisas, decidindo o que eu vou apagar. Ou o WhatsApp, né? Que você tem grupos que compartilham bom dia, boa tarde, boa noite, né? E a gente, né? O costume do brasileiro é compartilhar muitas coisas, muito mais do que outros países. Então, a gente percebeu isso e trouxe, né, um degrauzinho acima, né, e o degrauzinho que eu falo é sempre o dobro, né, que as memórias crescem dobrando. Então, onde você tinha um S8 padrão no mundo de 64, a gente já tinha aqui 128. E olha que 128 hoje é uma memória, né, os mais básicos smartphones hoje tem que ter pelo menos 128 GB de memória. A gente está falando de um S8 que foi lançado em 2017. Gente, por isso, não lembro, já estava ali há algum tempo trabalhando com isso, mas é impossível decorar. Primeiro que a Samsung lança muito produto, eu sempre falo isso para vocês. Em evento, eu falo, é um evento atrás do outro de lançamento, para a gente dar conta de acompanhar tudo, é muito complicado. E para vocês lá dentro, porque a gente recebe o produto pronto e a gente vai estudar, aprender sobre ele. Mas vocês têm que fazer toda a preparação, né, de localização, de como vai ser a estratégia, você no caso de marketing e do produto, como é isso? Vocês saem de um lançamento entrando em outro, né? É meio que vira uma página, já tem outra, e passou. Vamos para o próximo. Mas é uma questão muito interessante porque talvez a Samsung seja o único fabricante que consegue trazer, vamos falar de um Z Fold 7 de 1 tera que está lá, né, na casa ali de 14, 15 mil reais, né, de preço recomendado, mas também tem um A06, um A07 que está abaixo de R$1.000, né? Então a gente tem esse portfólio amplo e aí entre esses dois modelos extremos a gente tem uma série de modelos ali intermediários fazendo com que a gente tenha diferentes produtos em diferentes posicionamentos de preço, porque tem diferentes consumidores, tem gente que gosta mais de câmera, tem gente que prefere mais armazenamento. Então é sempre um desafio muito grande, né, entender, e a hora que a gente olha um mercado como o Brasil, são 220 milhões de pessoas ou mais, né, uma extensão territorial, sei lá, equivalente a uma Europa, né, cada estado aqui no Brasil é praticamente equivalente a um país da Europa, né, tem gente de tudo quanto é tipo. Tem gente que ama a tecnologia, tem gente que não está nem aí para a tecnologia. Então a gente consegue entregar, né, soluções diferentes para diferentes tipos de consumidores. Essa é talvez a parte mais, né, desafiadora e interessante para a gente é isso. Cara, como é que eu converso, né, com um possível comprador de Z Fold 7 e como é que eu converso com um possível comprador de A17, A06, que são os produtos mais de entrada, né? E são conversas totalmente diferentes, são necessidades diferentes. Então é muito que, como é que a gente trabalha, como é que esse pessoal entende. E tem uma coisa super interessante que a gente vê quando a gente faz aqueles focus group, aquelas pesquisas que as pessoas, né, sentam numa mesa e conversam, debatem. Esses consumidores que vão em busca de produtos mais intermediários, eles conhecem muito a fundo as características dos produtos. Eles vão no detalhe do técnico, você fala assim, poxa, mas é surpreendente, porque o cara não está consumindo um produto que é top de linha,
mas ele conhece muito de tecnologia. É bem interessante ter essas conversas com esse tipo de público aqui no Brasil. E disso eu posso falar com propriedade, né? Porque já passei pelos maiores sites de tecnologia. Para quem não sabe, inclusive, já que a gente está se conhecendo agora, né? Vou falar para o pessoal um pouquinho também da minha trajetória, que eu já fui editora-chefe do Canal Tech, já conhecia a Citrine. Desde essa época a gente já trabalhava junto, né? Entrevistei Citrine há muitos anos e seguimos ainda nessa loucura. Até hoje na minha agenda você está como Joyce Canal Tech. Isso era em 2012. Referência. 2012 esse treino. Fui editora-chefe do Tecmundo, então passei por alguns veículos e acompanho sempre essa jornada e eu conheço exatamente esse público, porque o público dos sites especializados, hoje em dia também como criadora de conteúdo em vídeo, lá no Loop também, que passei pelo Loop, eles entendem muito de tecnologia. Quando a gente abre live, quando a gente vai conversar mesmo com a galera, eles entendem muito e não necessariamente são pessoas que têm aquela tecnologia, mas eles querem ter ou eles gostam mesmo, porque brasileiro gosta de tecnologia. Eu acho que isso faz a diferença, né? E eu ouço isso sempre que a gente vai para outros países fazer cobertura, as pessoas falam, brasileiro gosta muito de tecnologia, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem aqui, pensando em precificação, em falta de segurança. Como você enxerga isso, esse amor do brasileiro? E eu acho que isso também isso que você falou, né? A hora que o cara está ali no produto intermediário, ele quer realmente valorizar cada real que ele está pagando no produto. Então, mesmo a diferença mínima, aí a gente pode falar assim, um produto que uma câmera tem estabilização e a outra câmera não tem. O cara sabe. E ele, entre aspas, né, valoriza quanto ele vai entender que vale de diferença de preço, né, desse produto. Ou um produto, a gente já tem portfólio ainda, produtos que são 4G, né? E quando você dá o salto para o 5G, quanto a gente está valorizando isso, né? O quanto o cara está disposto a pagar por ter uma conexão melhor, com mais qualidade. Então isso é muito no detalhe ali, esses consumidores vão e eles sabem direitinho qual a diferença de um produto para outro, mesmo às vezes sendo, né, uma diferença ali sutil, uma diferença muito mais técnica, né? Mas essa galera conhece muito isso e sabe valorizar, não vale ou não vale, eles conhecem bem. Eu lembro de um exemplo recente quando lançou o Z Fold 7 agora, né? A gente falando sobre a câmera, que chega com a câmera do S25, outra ali. Aí vem alguém falar, não, veja bem, um leitor, algum espectador, assim, específico de um nível de detalhamento técnico, assim, cara, é muito complexo e é difícil a gente lidar com isso também, porque a gente tenta explicar a tecnologia de uma forma mais simples, porque no final das contas, a maioria das pessoas tem essa curiosidade, mas se estão assistindo algo sobre um produto é porque elas querem ou comprar, fazer um bom investimento do dinheiro, como você disse, ou porque querem debater ali na internet, porque existem os fãs de processadores também, eu acho que você sabe muito bem disso. Sim, tem os fãs, tem os haters, tem de tudo, né? Tem gente que defende ali com unhas e dentes os componentes, né? Mas é interessante e muitas vezes quando a gente tem evento, quando a gente tem lançamento, eu até brinco, porque tem coisas que para você explicar, você tem que mergulhar no técnico, né? Aí eu brinco assim, respira fundo que a gente vai mergulhar no técnico, mas a gente vai sair do outro lado, vou tentar mastigar para vocês entenderem o que é isso, o que é uma vantagem. Exemplo, que é um nanômetro. Ai, gente, eu amo. Essa é a parte que eu mais gosto, a parte mais nerd, eu amo. Que é uma medida muito louca de distância entre componentes dentro do processador. É uma coisa muito louca. E é mais louco ainda porque é uma medida meio que invertida. Né? Quanto menor essa medida, melhor é aquele processador. Mas e tem gente que defende com unhas e dentes e vai no detalhe. Ali, né? A abertura de câmera é outro que é ao contrário também. Né? O F, quanto menor aquele número F, melhor é a câmera, mais abertura, mais qualidade tem na sua foto. É que a gente é nerd, né? A gente gosta dessas coisas. A gente entra nesses papos, vai longe, porque eu gosto muito. Estava recentemente, agora, semana passada, eu acho, 2 semanas, numa fábrica da Intel fazendo um chip de 1.8 nanômetro. E a gente fica 3 dias imersos na parte de estrutura, de arquitetura. Gente, a gente é jornalista, a gente é especializado em um assunto, mas eu não sou formada, por exemplo, em arquitetura de processadores, engenharia, microengenharia. Então, assim, é coisa que a gente aprende também, a gente tem que aprender para poder passar. Então, a gente ter essas trocas, assim, com as pessoas que estão por trás dos produtos são sempre muito legais. As pessoas devem se perguntar muito, nossa, mas esses jornalistas, criadores viajam muito, ficam muito em evento. É lá que a gente aprende muito das coisas, né? Porque a gente tem essas trocas com as pessoas super importantes. Tem as pessoas como Citrine, essa parte de marketing, de produto, mas a gente também consegue falar com pessoas que são extremamente ainda mais técnicas que você, né? Sim, e acho que o interessante que é como a tecnologia ela é encantadora, né? Que a gente estava falando aqui de nanômetro, mas cara, é tão exprimido, né? A ideia é assim, cada vez mais os componentes estão juntinhos, aí passa, por exemplo, o desafio com essa galera tão exprimida ali dentro de um processador, como é que você dissipa calor? Como é que isso não vai esquentar demais? Então você tem essa tecnologia, imagina, você está chegando a 1.8, né? Como é que esse cara é muito mais rápido, mas ele vai
tem uma tendência a esquentar mais. Como é que a tecnologia, né, do outro lado consegue resolver esse tipo, né, de efeito colateral, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. E quanto mais você vai conhecendo, mais você vai ficando encantado, mais você vai querendo saber mais como as coisas funcionam, o que tem por trás, para que você, né, possa entender como é que, né, um dispositivo tão pequenininho, que pesa menos de, né, a maioria dos modelos pesa menos de 200 gramas, está no seu bolso, mas tem um poder, né, de processamento, tem um poder computacional que é fantástico. E eu acho que cada vez a gente vai ficando mais mal acostumado, né? Se alguma coisa demora um pouquinho para abrir ali, você já fica, nossa, isso, gente, eu lembro, eu usava internet de escada. Tinha que esperar domingo ali para pagar conexão, um pulso. Onde foi parar minha paciência? Mas enfim, né? Evolução, estamos aí evoluindo na tecnologia. Mas imagina, há 10 anos, a gente fosse sair daqui e ia chamar um táxi. Ia ter que ir na rua, no sol, na chuva, no vento, esticar o dedo. Aí o cara passa direto para ele não vir, não sei o quê. Hoje você abre lá um aplicativo, você aparecer 6 minutos, você já fica, 6 minutos, como assim? A gente não tem mais paciência, gente. Mas eu tenho uma curiosidade. A gente falou sobre esse portfólio todo, você passou esses anos todos aí acompanhando essa evolução dos produtos da Samsung e, óbvio, dos concorrentes, de outras que não fazem uma concorrência direta com vocês, o que é muito difícil, porque vocês atuam em praticamente todas as frentes, né? Você tem algum produto tecnológico que é o seu queridinho? Pode ser antigo ao longo desses anos ou algum atual? Qual que mora no seu coração? Eu acho que os celulares dobráveis são encantadores, né? E eu tive em férias agora há 2 meses, eu fui para o interior do Tocantins, fui para o Jalapão, né? Me isolei e eu estava com o dobrável, eu estava com o Z Flip e eu peguei o celular e abri assim. O cara que estava do meu lado olhou assim, o que é isso? Falei, é um celular, mas ele não quebra. Então, assim, mesmo hoje, né, a gente tem bolha. os, né, rincões aí desse país, a gente acha que tudo está chegando ao mesmo tempo, né, e acaba sendo uma consideração irreal, mas acho que foi a tecnologia que mais trouxe espanto, né, e a gente já está na 7ª geração, mas há 6 anos atrás, quando a gente trouxe o primeiro, as pessoas ficavam olhando assim, fechando e abrindo devagarinho assim, porque é realmente encantador você ter uma tela, não é natural você ter uma tela que dobra e ainda é vidro. Não, mas como vidro? Não é natural um vidro que dobra, né? Mas eu acho que é uma das tecnologias mais diferentes que a gente trouxe, né, para o mundo dos smartphones e é espetacular, né? Ela é visual, ela é inesperada. E você falou sobre essa parte do vidro, eu acho que talvez também muitas pessoas não saibam que vocês têm uma frente muito forte de fabricação de display, né? Que inclusive vendem para muitos concorrentes que vocês devem conhecer e usam telas da Samsung, né? Então vocês são muito fortes também nessa frente de fazer esse ultra thin glass. E essa questão do vidro que dobra, né, da tela dobrável, a gente já vinha, que nem eu falei, né? Eu entrei na Samsung em 2014 e tinha o Note Edge, que ele tinha a tela curva. Mas o que acontecia? Aí também depois veio o S6 Edge, que também tinha tela curva. Ali você já tinha uma tecnologia de display flexível, né, mas ensanduichada entre a traseira do smartphone com a carcaça metálica e o vidro. Né? Era um sanduíche onde a tela ficava ali sem movimentação. Ela era flexível, mas sem movimentação. Porque o desafio era, como é que essa tela vai aguentar tantas vezes, né? Dobra, desdobra, dobra, desdobra. E aí logo depois, em 2019, a gente trouxe o primeiro Fold, não era nem Z, né? Era Fold, que foi o primeiro dobrável que a gente lançou, surpreendendo aí, né, o mercado e trazendo agora essa onda, e aí já são telas diferentes, cada vez mais finas, cada vez mais flexíveis. É uma evolução, mas que não começou no primeiro Fold, né, que nem você falou, tem a nossa área de displays, que eles já mostraram displays que dobram em 2 partes, em formato de G, em formato de N. Então, assim, é uma tecnologia que eu acho que ainda tem espaço, né? E aí eu jogo a bola para os nossos designers industriais, assim, cara, o que fazer com um display que é flexível a esse ponto? Será que eu consigo ter uma tela que enrola num poste, né, para eu ter mídia nesse poste? Um pulso, como a gente vê nos filmes. Aquele né? faz assim, né? Pá, e aí vira. Ou pode ser aquele negócio de unifila, sabe? Aquele negócio de ser um display, e ali pode ser mídia também. Então tem uma série de, né, usos que a gente começa a imaginar que essas telas podem. Claro, no smartphone é lindo, incrível, um celular que você dobra e fica com a metade do tamanho, ou o que nem o Fold, você abre, você tem uma tela de tablet ali no seu smartphone, também é incrível, mas eu acho que o display flexível ele tem ainda outros campos que ele vai dominar e vai mudar aí algumas formas que a gente tem de
comunicar e entender essa tecnologia. E a gente não está falando de coisa distante, não, porque esse de WDG, por exemplo, eu vi pessoalmente na MWC desse ano, estava exposto lá. Então, assim, são coisas que o pessoal de engenharia coloca ali uma amostra. Teve uma CES, acho que uma CES de 2 anos atrás também eles já estavam lá. Então, assim, é algo que é realidade. É só realmente, acho que pensar no uso prático, né, para colocar isso no mercado, principalmente pensando nas pessoas, né, porque a gente sabe que mercado corporativo existe um mundo inteiro que a gente ficaria aqui dias falando. Sim. Mas eu sei também que você é um homem que gosta muito de esportes. Não sei, lá vem. Você, como a gente já falou, né, muitos anos que a gente já se conhece, você dá muito exemplo durante os eventos, né? Que você testou o produto nadando ou fazendo... Já teve até foto sua em evento, então assim, nós estamos inventando. Fazendo yoga, era? Teve foto de yoga, teve foto de maratona. Não basta ser de executivo, não teve ainda. Tem que participar. Mas então a gente sabe que você gosta muito de esporte. Dessa área de dispositivos vestíveis, de wearables, você tem um queridinho também ou o atual é o seu queridinho? Acho que é o atual, eu uso um Watch Ultra. Não posso. Não cabe no meu pulso. Mas eu uso diariamente, eu nado, todas as manhãs eu nado e eu uso, e realmente é a precisão que ele tem, né, de você reconhecer o nado que você está fazendo, quantas braçadas você deu. Eu mostro para o professor e ele fala assim, mas como assim? Ele pega um nível de detalhe, né, incrível, e ele reconhece... Mesmo que seja um exercício que eu tô com a mão parada, ele tá no meu pulso, né? Ah, não, eu tô lá com a pranchinha fazendo bater perna. Ele sabe que eu tô movimentando pela piscina e ele mede, né? E aparece lá no relatório, fez 25 metros de prancha. Né? Então é uma tecnologia que realmente é, né, encantadora, mas por trás disso, né, tem um time de pesquisa e desenvolvimento gigantesco. E nessa parte de saúde, a gente tem em Campinas, né, o nosso laboratório, é um laboratório inacreditável, assim, deixa muita academia de São Paulo, né, com inveja de tanto equipamento que a gente tem, e a gente tem voluntários lá, pessoal que mora ali perto, né, se voluntaria para praticar esportes, vamos chamar assim, para a gente melhorar esses algoritmos, esse reconhecimento de que como você está fazendo uma caminhada, como você está fazendo uma corrida, natação. Teve uma vez, antes da gente lançar o Galaxy Ring, eu encontrei, e assim, foi num evento que não tinha nada a ver com o trabalho, mas eu encontrei uma pessoa que trabalhava no RH lá do nosso time de desenvolvimento em Campinas. E ela estava usando um Ring. Eu falei, como assim? O que você está fazendo com isso? E ela estava participando como voluntária. E aí todo mundo fala assim, poxa, deve ser super legal, né, testar um produto desse antes de ser lançado. Tem toda, né, uma questão de segurança e sigilo, né? Mas ela tinha que testar no dia a dia, só que ela tinha um protocolo de teste a ser seguido. Isso ninguém vê. E anotar. E um formulário gigante para preencher. E ela tem que comer, sei lá, na terça-feira, ela vai ter que se alimentar com a mão esquerda. Com o anel na mão esquerda e vai se alimentar. Aí lá, almocei das 2h35 a 1h05. Aí fiz isso, fiz esse esporte. Então, assim, é legal você ter um acesso à tecnologia antes de todo mundo, não sei o quê, participar dessas coisas. Mas também tem um lado, né, que você tem que seguir aquele protocolo para que essa tecnologia seja desenvolvida, que depois vão pegar aqueles dados, quando ela se movimentou, aconteceu isso, a resposta ali dos sensores foi essa. Então tem uma coisa que é glamurosa de você estar por dentro das tecnologias antes mesmo de serem lançadas comercialmente, mas tem, né, o ônus você tem a rotina ali para cumprir, preencher relatório, fazer todos os protocolos para que o desenvolvimento possa acontecer de maneira legal. Olha, parece que você está descrevendo a minha rotina testando produto depois que ele foi para o mercado, basicamente, porque a gente tem que fazer exatamente isso, a gente tem que anotar tudo, bateria, tal hora, tanto de bateria, o que eu fiz? Você tem que anotar tudo para a gente conseguir depois falar se tudo isso que eles falam, que para a gente é promessa, é verdade. A gente tem que testar e tem que anotar tudo. Então, basicamente, você resumiu o nosso trabalho no pós também. Óbvio você é que muito desconfiada, Joyce. É meu trabalho, né? Faz parte. Inclusive... Falando sobre rings, a gente sabe que, né, a gente está falando de bateria, é um produto muito novo no mercado, a Samsung popularizou essa categoria, né, já tinha uma marca que era muito dedicada a isso lá nos Estados Unidos, mas a Samsung chegou para popularizar, de certa forma, colocar na boca de todo mundo essa questão do anel inteligente. E a gente sabe que existe uma preocupação das pessoas de, é uma bateria muito pequena que está colada ali no seu corpo, mas eu acho importante a gente falar quais são os cuidados, porque eu vejo isso muito conversando com as pessoas, sejam meus amigos do meu círculo de amizade ou até mesmo com as pessoas na internet ali, que são os seguidores, enfim. As pessoas não sabem que, gente, é um produto, por mais que ele está na sua mão, você tem que cuidar. Você, Sim. Por exemplo, água salgada, você tem que tirar ali depois, passar uma água doce, tem que secar. Eu acho que seria legal se você pudesse trazer um pouquinho dos cuidados, né? Porque é uma bateria que está muito próxima ali, fácil de ser exposta. Quando a gente fala, né, do Galaxy Ring, imagina assim,
vamos dizer que nós somos os líderes de desenvolvimento de uma super multinacional e a gente desafia os nossos engenheiros a fazer um produto que caiba num dedo com 3 gramas, que meça a movimentação, oxigenação, uma série, né, de sensores. E claro, tem que ter lá um processador, tem que ter uma bateria, tem tudo isso dentro do anel. Né? Exato. E que seja resistente a pancadas do dia a dia, porque ele está na mão, e a mão bate aqui, bate ali, você mexe nas coisas, carrega peso, etc. Né? E dentro, né, desse universo de 3 gramas que você pode fazer, você tem que imaginar essas situações e trazer primeiro essa resistência física, por isso que ele é de titânio. Né? A gente bate a mão, a gente descarrega peso, etc. E você vai ter ali, né, impactos naquele produto. Que nem você falou, a água salgada. Né? Não tem uma questão, né, tem toda a proteção na IP, tem toda aquela a certificação que a gente tem, mas a água salgada deixa resíduo. Né? Então é bom você lavar. Mesmo vale para um smartphone. Né? Caiu suco em cima. O suco é uma mistura de um monte de coisa, água, açúcar, pedaço de fruta. Né? Então assim, que nem eu falo, respira fundo. Caiu suco, caiu outra bebida qualquer, né? Respira fundo, coloca o seu celular na torneira, né? Dá uma limpada, porque o líquido em si, né? Tudo bem, ele vai secar, mas depois você vai ter ali o resíduo, que seja o açúcar, fica aquela coisa meio grudenta, ou seja, areia, sal da água do mar, aquilo ali pode no futuro trazer alguma consequência. Então você sempre tem que, né? Mesmo os buds, né? Os fones de ouvido, você vai correr. Pode ser que chova, mas pode ser que só o seu suor tem um monte de sais ali também. Né? Então sempre a gente recomenda, você vai lá e lava o produto, etc, para evitar um problema no futuro. E a questão é que não acontece na hora. Não vai parar de funcionar agora. Não vai acumula, juntando, né? Vai juntando resíduo, vai juntando, vai acumulando, e aí vai ser 2, 3, 4, 5 meses depois. Mas eu não fiz nada. Você está fazendo há um tempão, né? Lembrei agora uma história interessante. Teve um diretor nosso, um diretor sênior, já não está mais na Samsung. Se ele estiver acompanhando depois esse podcast aqui, ele vai lembrar desse caso. Os smartphones não eram resistentes à água, né, e à poeira, e mesmo os topo de linha. E ele veio falar assim para mim, não, mas parou de funcionar, aconteceu não sei o quê. E a gente foi investigar, a gente abriu o smartphone. Ele tem uma série de adesivos que são sensores de umidade de água. Né? Então é um adesivinho branco, se pingar uma gotinha d'água, ele fica vermelho. Então é a marcação de que em algum momento já teve água. E aí a gente abriu o smartphone dele, todos os adesivos estavam roxos, não estavam vermelhos. Caíram os adesivos. Aí eu fui conversar com ele, não, mas você toma banho com seu smartphone no banheiro? Sim. Você já olhou o espelho do seu banheiro, como fica quando você toma banho? Dentro do seu smartphone vai estar igual. Claro que não tinha, né, essa proteção que a gente tem hoje, a grande maioria hoje dos produtos são protegidos contra essa entrada de água, mas são coisas que a gente não percebe, né, e aí vai passando o tempo e aquela consequência, ela se dá meses depois. Aí você não vai ligar que aconteceu hoje, mas alguma coisa que eu comecei a fazer meses atrás que trouxe essa questão. Sim, você falou sobre essa questão da proteção de ingresso à água, o famoso IP, e um ponto que eu acho que é uma dúvida muito grande das pessoas. Se esse vapor, por exemplo, do banho, se ele tem o IP68, ele está resistente a isso ou é bom evitar? Porque além de ser um vapor, ele é quente, né? Sim. Mas não tem nenhum problema quanto a isso, né? O IP168, né? O segundo dígito é o que significa a proteção contra a entrada de líquidos, né? E um vapor dentro de um banheiro é uma forma muito mais leve do que imersão. Né? O 8 é imersão a pelo menos 1 metro por 30 minutos. Né? O que é diferente, sei lá, de aquelas máquinas que jogam vapor com pressão, né? Ou mesmo água com pressão. Né? Isso que é uma questão muito forte. Assim, não há uma certificação, né, que resista tem aquelas lavadoras que lava o chão, né? Se jogar ali, aí o smartphone não vai, porque é tanta força ali que você acaba deformando e vai acabar entrando. Mas o vapor do banheiro em si, quando você tem uma proteção dessa de IP68, ele não vai trazer problema. E hoje antigamente, IP68 era uma coisa assim, nossa, extremamente difícil da gente ver, só em celulares muito topo de linha. Agora ele vem chegando cada vez mais, a linha A tem trazido muitas coisas, né, que vem dos topos de linha para celulares um pouco mais acessíveis. Eu acho muito legal essa movimentação. Hoje o produto mais de entrada que a gente tem, o Galaxy A07, ele já tem IP54. O 4 não é imersão,
mas sabe, derrubou a água em cima da mesa. É um splash de água, é uma quantidade de água, não é imersão, mas isso ele está certificado, ele tem essa proteção. Então você vai lá, enxuga, etc, beleza. Não vá, né, jogar ele dentro da piscina, afundar ele na água, que ele não tem esse tipo de proteção. Eu não sou a favor de fazer isso nem com o PBA8 e PBA9, gente. Dá um frio na barriga, tem necessidade. Mas não precisa. As pessoas querem, vou tirar foto. Não precisa, gente. Eu falei que eu faço natação, pega no meu Instagram lá, tem foto de eu nadando com o celular no fundo da piscina. Mas sempre dá um frio na barriga, né? Você coloca lá, liga a câmera e deixa ele gravando. Tem uma história, inclusive, sobre isso. Perdemos um celular na época de Canaltech. O que vocês aprontaram? Teste de água, tranquilo. Abusaram. Eu vou falar porque é um celular que não está no Brasil, inclusive oficialmente. O Google Pixel, lá nos seus primórdios. Perdemos um Google Pixel que tinha sido importado, fazendo teste, inclusive o cinegrafista que estava lá vai se lembrar, um beijo, Derek, traumatizado até hoje com isso. A gente fazia aquele teste clássico e foi bem no começo, sei lá quantos anos isso, 2014, provavelmente 2015, nem lembro. E aí ele simplesmente foi para o mundo invertido. Apagou. A tela dele foi para o mundo invertido. E o desespero da equipe, porque era um aparelho que veio de fora, até hoje não vende oficialmente aqui no Brasil, caríssimo para a época, e você não tem como ir atrás de uma garantia. Não é daqui. Mas isso é um ponto muito importante também, né? É uma questão que você falou, né? Porque a orientação, a certificação ele ficou sob, né, de novo, protocolo, teste, não sei o quê, coloca ele lá 1 metro de profundidade durante meia hora. Tira, acho que tem que passar por 3 ou 5 baterias dessa e tirar e não ter nenhum dano, né? Ele voltar a funcionar normalmente. Mas vai usar um celular dentro da água. A água funciona como um touch. E aí ele fica meio maluco, porque ele acha que tem um monte de dedo ali tocando ele, né? Você não consegue usar ele efetivamente. Essa questão dessa proteção é muito mais para uma tranquilidade sua, para aquilo que eu falei. Caiu um copo de água na mesa, ou tá chovendo, e você tá no show, e aí você ficou totalmente molhado, ou até ensopado. caiu na piscina, alguém te jogou na piscina. Caiu na piscina, você tomou, né, aquele seu aniversário, aí te empurrar na piscina, não sei o quê, e fica tudo bem. É muito mais por uma questão de segurança para esses danos acidentais do que... A gente faz no S25, agora no lançamento no começo do ano, né, a gente divulgou o modo Ocean. A gente trabalhou lá com uma instituição que preserva corais, né, submarinos, e a gente desenvolveu um modo da câmera para gravar imagens submarinas. Então tinha um tratamento diferente da imagem, mas foi especificamente para aquela instituição fazer o controle do crescimento dos corais, etc. Não é um modo que foi para o consumidor final. Por quê? Porque se você tentar usar debaixo d'água, vai ficar maluco, você não vai conseguir fazer. Ali naquele caso específico, e foi interessante quando a gente divulgou isso, seu amigo Júlio Nanete, um beijo. Você perguntou, nossa, cadê? Não tô vendo o modo Ocean. Não, calma, o modo Ocean foi feito só para aquela ONG que trabalha com os oceanos, que trabalha na preservação dos corais dos oceanos. Então é um desenvolvimento diferente que foi para que ele suportasse esse uso debaixo d'água. Sim, cara, eu sempre falo isso nos meus reviews, eu falo, gente, dá, mas não tem necessidade. Você pagou ali seu dinheirinho num produto eletrônico, você vai querer que ele dure. Tem necessidade de você ficar colocando ele à prova? Esse é o nosso trabalho, a gente faz isso com as unidades de teste que eles emprestam pra gente. E né? por proteção, o carregamento ele também para de funcionar para você não ter uma questão ali de curto-circuito. Então só quando secar que aquele carregamento com fio vai funcionar. Então se você não tiver um carregador sem fio, ele vai ficar avisando, detectei umidade e você não consegue carregar. Então tem algumas consequências ainda, né, que é melhor você evitar. É muito mais essa questão de choveu, molhou, te empurrar na piscina, não tem uma questão contra essa entrada de água. Inclusive já aconteceu comigo em ambientes úmidos que nem tomei chuva nem nada, tava não lembro em que país, muito úmido, fazendo alguma cobertura, não lembro qual aparelho era também, mas ele deu essa missão de alerta, ele não carregava de jeito nenhum porque estava tão úmido na região que ele não estava aceitando o carregador, e desde então nunca ando sem um carregador sem fio. Né? Geralmente você está nessas regiões mais úmidas, elas são mais quentes, se você entra num ambiente com ar-condicionado muito pesado, então aquela condensação que, sei lá, acontece no vidro do carro, Sim. acontece no próprio celular, né? E às vezes até por dentro dele ou ali na entrada do carregador, então ele avisa, né, para te proteger de alguma questão ali de um curto-circuito no carregamento, ele fala, opa, detectei umidade aqui, desabilitei o carregamento. Sim. Agora, voltando nos wearables, porque eu sou obcecada
por anéis inteligentes. Quando eu fiquei sabendo, principalmente, que a Samsung ia entrar nesse jogo, e a gente sabe que quando marcas muito famosas, é o que eu falei, entram nessa jogada de dispositivos que não são tão comuns, muda completamente, né? A percepção, o interesse das pessoas. Então, eu já tinha testado alguns, mas aí eu fui me especializar para testar vários, para me preparar para a chegada, né? Da grande diferença, inclusive, que é a questão do ecossistema. E aí, agora que, passada a minha obsessão temporária por anéis inteligentes, eu estou obcecada por óculos inteligentes, porque eu já testo também há algum tempo, né? Principalmente, aí eu falo a diferença de uma marca grande entrar na jogada. Por exemplo, a Ray-Ban popularizou com óculos que tira foto, em parceria com a Meta, mas a gente sabe também que vocês já deram alguns spoilers de muita coisa que vem aí nisso, e eu, né, como estou obcecada, já estou 100% preparada para isso. Quero saber, tá animado? Você já testou? Porque Joyce, eu já testei o Mohan. Spoiler. Não, eu já testei o Mohan, que é o headset, lá no Google. Fui no Google, eles estavam expondo. Eu lembro que na época acho que nem vocês tinham testado ainda. Uhum. E aí eu fui lá, o Google estava expondo, colocou a gente para fazer uma experiência. E aí eu digo que é spoiler, porque nesse mesmo evento no Google I/O tinha um protótipo feito em parceria com a Samsung, de um óculos que é um óculos normal, que você consegue ver ali o mapa, conversar com o Gemini, só que eles já tinham me adiantado lá que era um protótipo e que eles não tinham planos de lançar, a Samsung não tinha planos de lançar, pelo menos por enquanto. Eu quero saber, isso foi lá em maio. Já passou o tempo Nós suficiente? estamos em outubro agora, olha Já. só. Mas parece, se você visitar ali as redes sociais atualmente da Samsung, eu não sei quando as pessoas vão ver, pode ser que as pessoas vejam esse podcast até depois desse lançamento, mas vai ser no dia 21 de outubro, a gente tem uma surpresinha, a gente tem alguma coisa marcada, já está até marcadinho ali no rodapé, né, alguma Olha coisa só. do Mohan. Mohan é o nome desse projeto, que é parceria com o Google de óculos. Ele já estava também exposto no Galaxy S25, no Tava. lançamento. Mas a gente não podia encostar. Ele estava numa redoma, Aham. meio protegido, que nem o S25 Edge, lembra? Tomei uma cotovelada. Vou contar bastidores daqui a pouco para vocês, mas tomei-lhe uma cotovelada nesse dia para fazer a imagem. Aquele do S25 Edge foi incrível, porque eu até falei com o Wellington. O Wellington, a gente indo pro evento, e ele falou... Tinha um outro nome que tinha vazado, não era o Edge, agora tá Slim. Slim. Ele vai ter Slim? Não, a gente grava, que nem está fazendo, a gente grava as coisas e aí depois vão para frente. E às vezes a gente pode até falar, porque a gente sabe, né, que vai ser veiculado depois do lançamento. Mas ele falou assim, vai ter algum Slim? Eu falei, não vai ter Slim nenhum, não tem lançamento de Slim. E aí no dia do evento, a hora que começou o evento, por coincidência ele estava na minha frente ali na plateia, eu cutuquei ele e falei assim, prepara seu computador que no final vai ter alguma coisa diferente. Que ódio. Aí ele começou, não, o quê? Que raiva, gente. A gente no meio do evento, caos. E aí veio o S25 Edge, né? Não foi Slim, o nome não era Slim, o nome era Edge. E aí ele tava, né, numa redoma, ele tava protegido, né? E foi meio que uma situação meio Mona Lisa no Louvre. Uma confusão de jornalistas do mundo inteiro, porque ninguém tinha visto, era a primeira aparição pública, vamos chamar assim, dele. E era uma confusão e todos os jornalistas do mundo inteiro gravando e eu empurra, e assim, nossa. E aí teve um vídeo, não lembro de quem foi, acho que foi do Jackson Boeing, que foi pro ar, eu falei assim, olha, parece o Papai Noel ali no fundo, segurança, não sei o quê. E foi pro ar, eu falei, eu tô falando no fundo do seu vídeo, você nem cortou o meu áudio, brincando que o segurança era o Papai Noel, que era um barbudo, com uma barba grande e branca. Então, a gente passa poucas e boas, né? Mas aquele dia foi interessante ver essa movimentação da imprensa do mundo inteiro por alguma coisa que tinha sido acabado de anunciar. Também uma cotovelada, né? Porque eu sou, pra quem não me conhece pessoalmente, eu sou baixinha e bem magricela. E aí, isso é bom, porque eu me enfio nesses eventos, assim, eu consigo passar no meio do povo e chegar ali na frente de um jeito mais rápido. Mas isso é ruim, porque as pessoas não me veem também. Né, então... Você tem jornalistas nórdicos, que é um povo mais alto. E aí todos estão com mochila, né? Que eles vão com equipamento, levando tripé. equipamento. Aí, assim, além da pessoa, tem uma mochila gigante atrás e aquele empurra para conseguir uma imagem, não sei o quê. E agora é tudo muito instantâneo, né? Tudo é ao vivo. Então, o cara precisa subir naquele minuto. Porque ele deixa passar a onda aí, daqui a 15 minutos vai estar vazio. Já era, ele perdeu. Eu já tinha postado, já estava, sei lá, com 100 mil views. O negócio é bizarro. Então, o primeiro fold meu foi assim. Eu não vi nenhuma, vou fazer até uma confissão aqui corporativa, uma regra corporativa que talvez eu tenha quebrado até hoje, eu não sei. Vamos descobrir agora. Mas no primeiro fold, né, é claro que a gente tinha, né, dentro do escritório, e eu gravei um vídeo nas partes de demonstrações que a gente tinha no evento de lançamento. Só que ele foi anunciado e ele não foi para o mercado logo depois. Teve uma janela ali. E não tinha vídeo nenhum dele. Eu não sei se houve alguma coisa de, não pode publicar. E eu publiquei. É um vídeo no meu Instagram que mais tem visualização. Porque você falou,
parecia que... E aí todas as pessoas do mundo acessando, né? Virou E comentando, fonte. virou um debate da ONU ali, porque tinha todas as línguas do mundo nos comentários no meu post. Eu falei, ué, será que só eu no mundo coloquei isso? Não foi demitido, acho que Mas tá não tudo teve bem. nenhuma advertência, não mandaram arrancar. Carolina Corrales, nossa gerente sênior de Beijo, imprensa, Carol. não mandou eu tirar do ar, tá tudo bem, tá lá até hoje esse vídeo. Ai, que eu vou chamar a Carol pra vir bater papo aqui com a gente. Carol tem muita história também, né? Cara, mas ela não fala, Não né? fa- não, mas ela ela- não fala publicamente. Carol, Eu já você falei, sabe que eu te Carol, você adoro, precisa né? ser porta-voz, você precisa falar, você precisa trazer esse mundo, esses bastidores Que ela que corporativos. organiza todo esse caos. Tudo, ela sabe tudo. Ela que organiza tudo isso. Tudo que tem por trás das câmeras, ela sabe, ela que organiza. Ela é maravilhosa, inclusive, gente. Mas você trouxe aí essa curiosidade. Tem algum caso? Eu já cheguei a apresentar alguns Unpackeds, né, na época de pandemia, que a gente não podia fazer os eventos presenciais. Eu fui convidada para fazer algumas apresentações e a gente sabe que sempre tem curiosidades nesses eventos. Tem essa, mas tem alguma outra que você lembra de algum Unpacked, de algum evento específico que as pessoas não têm ideia que você passou, por exemplo? Que Cara, seja compartilhável, por favor. Tem muito de essa questão de você ter os aparelhos que ainda são segredo, não podem vazar de maneira alguma, né? Então, às vezes, eu vou viajar e aí tem que levar eles na mochila. E aí passa no raio-x, pessoal de segurança, não sei o quê. E às vezes você é selecionado, né, para aquela vistoria mais profunda, não sei o quê. E teve uma vez no raio-x acho que foi em Houston. Eu até brinquei, né? Houston, we have a problem. Mas foi no primeiro flip. O primeiro dobrável pequeno, né? O fold, depois veio o flip. Passou no raio-x lá e eu fui selecionado, né, para aquela vistoria mais detalhada, não sei o quê. Abre aqui. Eu falei, eu preciso abrir? Aí o cara já olhou torto assim para mim. Aí eu saquei o crachá da Samsung, veja bem, ó, eu tô vindo pro lançamento da Samsung, não sei o que lá. Ele, mas por questão de segurança, tem sigilo aqui pra sua proteção, não tem problema algum. Aí eu mostrei, né, o cara ficou encantado, porque assim... E parou a fila, e foi assim que a fila ficou gigante. Pouquíssimas pessoas no mundo tinham visto, né, aquele modelo. E aí ele brinca assim, acho que tá na hora de eu trocar meu smartphone. Falei, então troque por um desse. Já fez uma venda. E aí é muito engraçado, porque às vezes a gente acha, né, que esse pessoal da segurança mais carrancudo, não sei o quê, mas o trabalho dele ali é realmente oferecer e garantir a segurança, Sim. né? Eu não podia passar com uma caixa fechada que detectou que tinha uma coisa metálica dentro daquela caixa, ele precisava ver, né? Aí eu, garantindo ali um pouco da confidencialidade, falei, vamos tentar aqui no cantinho, sair da multidão, né, fazer uma coisa... Já pensou, tem um jornalista pouco atrás de mais você de privada. tecnologia? Assim, se a Joyce estivesse comigo, Joyce, você pode ir ao banheiro 5 minutos enquanto eu sou revistado? Amigos, negócios à parte, né? Temos que dar o furo também da notícia. Inclusive, isso me lembrou um caso meu que eu não lembro. Eu já devo ter contado em alguma outra situação para você. Mas uma vez em um Unpacked, acho que foi do de São Francisco, não lembro de qual Galaxy especificamente. Tava ali, a gente pegou nossos lugares e tal, guardei meu lugarzinho, né? Porque todo mundo quer pegar o melhor lugar para poder fazer a melhor imagem do palco e tal, que é a transmissão ao vivo. E aí eu falei, vou dar um pulo no banheiro, porque eu tava bem no meio da galera. Eu falei, na hora que eu sentar, já não saio mais daqui só para correr para a área de experimentação. Faltando uns 10 minutos. Fiquei presa no banheiro. Como assim? E a chamada, eu não te contei essa, não. Faz uns anos já. E aí eu só ouvindo, faltam 10 minutos para começar. E eu, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu falei que não tinha uma pessoa, o banheiro era gigante. Eu não lembro se era tipo um estádio. Mas era aquela trava aí? Travou e não saía. Gente, e era um banheiro imenso, não tinha uma alma. Aí eu comecei, vou escalar. Não tinha como escalar o negócio, porque era muito pequena a Você brecha. vai pular? Eu ia fazer o quê? Unidos, o pessoal da câmera de segurança, que tem uma mulher pulando Citrine, o biombo do banheiro. Vocês me convidaram para ir até lá tem fazer uma a brasileira cobertura pulando o biombo do banheiro. de um lançamento que tinha, sei lá, 10 jornalistas do Brasil. Eu ia ficar dentro do banheiro, eu falei, eu vou dar um jeito de sair daqui. Gente, eu sei que apareceu alguma alma, eu ouvi alguém entrando lá e eu, help. E aí conseguiram abrir, gente, que humilhação. Eu cheguei faltando 1 minuto, Você corri. ia ser a única jornalista do mundo que estava no evento e acompanhou pela internet. Eu tava com o celular, assim, porque eu falei, não posso perder, No pior das Preciso hipóteses. escrever a notícia no celular mesmo. Ai, gente, é Eu não sério. sabia dessa história. Eu achei que eu já tivesse contado. Talvez você já tenha ouvido em outro lugar, mas é isso. Agora, sei que estamos nos encaminhando para o final, porque se deixar, a gente fica aqui Vai até embora. amanhã conversando. Sobre o óculos, o headset, na verdade, o Project Mohan, que eu não sei como vai chegar, Mohan, qual o nome que vai ser o nome oficial, se já vai ter lançado quando vocês estiverem nos assistindo. Tem um vídeo no meu canal em que eu testo e falo todas as minhas experiências com ele. Fiquei acho que quase 1 hora testando ele, foi bem legal. Assistam. Mas vamos lá, Citrine, é o seguinte, tem um quadro aqui que a gente chama de Neuratech, em que o pessoal da produção convida o público a mandar suas dúvidas, suas neuras, o que eles pensam sobre tecnologia, e aí a gente quer ouvir, claro, a sua opinião sobre isso. Eu vou
separar aqui algumas para crises existenciais sobre tecnologia. Exato. Temos muitas, né? Inclusive, quanto mais dispositivos, mais crises. Mas essa é boa sobre celular, é bem sua expertise. Citrine, fazer um drama, né? Vale a pena trocar de celular todo ano ou estamos alimentando só o marketing das fabricantes? Nossa, essa foi no coração de Citrine. Isso depende muito das pessoas. Eu lembro uma vez um caso curioso, eu acho que foi Note, algum Note 20, sei lá, quando a gente lançou a família Note, que aí virou, né, o S Ultra tomou esse espaço do Note com a S Pen, etc. Mas eu lembro que eu fui para loja da Samsung, o escritório da Samsung é super perto ali do Shopping Morumbi, aqui em São Paulo, e antes da loja abrir tinha uma fila. E era o que você falou, as pessoas não tinham tocado no produto, as pessoas não tinham visto o produto. E o primeiro da fila tinha comprado 4. Eu falei, como era é que o Nanete? Você compra 4? Devia ser parente do Nanete. Como é que você compra 4 produtos que você ainda nem pôde, né, teve a oportunidade de tocar e etc. Ele falou, não, mas eu confio muito na marca, eu conheço essa linha Note. Então, tem perfil de consumidor que o cara conhece, o cara confia na marca, ele vai atrás, ele sabe que, pô, se lançou um lançamento, nosso próximo S vai ser espetacular, as pessoas já sabem, né? Então, tem esse tipo de público que é pioneiro. Ele vai trocar todo ano, ele vai querer sempre ter um topo de linha. Mas uma coisa interessante e que não acontecia há pouco tempo, já acontece há bastante tempo, mas ainda não está assim, vamos dizer assim, no coração das pessoas, assim como no mercado de automóveis. Hoje você tem um automóvel, você sabe que o seu usado, vou até usar jargão de revenda, o seu usado vale dinheiro aqui na troca por um carro novo, né? Então, o seu smartphone usado vale dinheiro na compra, né, de um smartphone novo. Ainda não está no sangue, no DNA das pessoas, mas cada vez mais é comum. E a gente vê nos últimos anos, né, uma valorização de um produto da Samsung, justamente por cada vez mais os produtos são mais resistentes, tem materiais mais resistentes, o vidro é mais resistente, o metal é mais resistente, tem 7 atualizações de sistema operacional, 7 anos de segurança. Então as pessoas, mesmo esses pioneiros que querem trocar de smartphone, eles podem usar aquele smartphone que ele comprou no ano passado, né, e aí vai valer uma grana, né, na hora que ele vai comprar aquele smartphone novo. E também vai ter gente que vai trocar a cada 3 anos, tem gente que vai trocar a cada 4 anos. Depende muito do tipo, né, de consumidor. Volta ali a uns 33 minutos atrás que eu falei, a gente atende diferentes tipos de consumidores. A gente não trabalha só lá no topo, né, dos celulares, topo de linha, a gente tem os intermediários, a gente tem os de entradas e cada consumidor tem um comportamento. Ah, mas quer dizer que os caras lá que compram os topo de linha trocam todo ano? Não necessariamente é verdade. Ah, e o cara que compra o mais intermediário, o mais de entrada, ele troca a cada 5 anos. Também não é verdade, né? Cada consumidor tem ali o seu perfil, gosta mais de tecnologia, gosta menos de tecnologia, quer ter o celular novo. Tem sempre uma pessoa que ele vai passar, ou ele revende, ou ele passa para alguém da casa, um pai passa para o filho, e assim vai. Eu acho que cada vez mais as pessoas entendem e elas decidem na sua própria necessidade, né, de troca do smartphone. Eu acho muito importante também as pessoas respeitarem isso, né? Não tentarem seguir só pela obrigação, né? A gente que lida com review de produto vê muito isso, as pessoas se sentindo na obrigação ali de trocar, falar, não, gente, o meu trabalho é mostrar para vocês o que tem aqui no mercado e o que funciona ou não. Então, sejam conscientes, eu sempre falo isso, sejam conscientes. E eu passo por isso, acho que, não sei se diariamente, mas semanalmente, a hora que eu apresento um produto, a gente fala muito com os varejistas, fala com as operadoras, não sei o quê, as pessoas olham para mim assim, eu tenho raiva de você, porque você vem falar de tecnologia e fala dos produtos novos, e aí eu fico com vontade de comprar esse produto novo com tanta tecnologia. É triste. Acontece muito, porque a gente testa e devolve a maioria dos produtos, tá, gente? Só para vocês saberem, a gente não fica com todos os produtos, não. A gente não fica com os produtos de maneira geral. Pra teste, tem que rodar, vai passar para outros jornalistas. E é triste, porque, gente, você testou, aí você se afeiçoa, você se apega, e aí ou você compra... Cria aquela intimidade, aquele carinho, e ele vai embora. Então, assim, a gente também não tem como a gente É um caso trocar. rápido, de 15 a 30 dias. Quanto tempo vocês ficam, é isso? De Depende. 15 a 30? Depende muito do humor eu olhando aqui para a assessoria. Depende do humor da assessoria, né? Gostaríamos de ficar mais de 30 Aquela dias. conversinha, eu quero testar um pouquinho mais, deixa um pouquinho mais Mas comigo. eu acho que depende muito também do que, como você falou, né? Do quão quente é o produto, quantas unidades tem, porque tem que girar entre. Hoje a gente tem muito criador de conteúdo para além dos jornalistas, das mídias tradicionais. Vamos chegar. Site já virou mídia tradicional, né? Você vê? De tecnologia, que loucura. Mas enfim, vamos para as neuras da galera, que eu já falei que se deixar a gente vai bater papo até... Não tem nome das pessoas? Ainda não, é segredo. Não, porque as pessoas têm que se sentir confortáveis de mandar. Se vocês quiserem que a gente faça... Inclusive, mandem as suas neuras sobre tecnologia e aí avisem se vocês querem que a gente coloque os nomes ou não, ok? A próxima é do Eduardo do Rio de Janeiro, aposto. É do Eduardo do Rio de Janeiro.
Ou da Sâmia, vamos lá, essa que passou foi da Sâmia. Essa é sobre inteligência artificial, tema super alto, falamos um pouquinho aqui, né? As IAs nos celulares realmente escutam as nossas conversas? Uau, isso é incrível, né? As pessoas têm existe essa conversa, né? Ah, mas o celular está o tempo todo escutando, não sei o quê. Primeiro que, vamos lá, eu falei também, volta a 42 minutos e 18 segundos, eu falei lá no começo que a gente preza muito pela segurança, pela privacidade, etc. Né? E a gente implementou ali, acende um ícone, a hora que você liga um gravador ou abre a câmera, acende um ícone com um desenho da câmera, do microfone, fica um pontinho verde indicando que ou a câmera ou o microfone está sendo usado, você consegue lá na central de privacidade ver quais aplicativos têm acesso à sua câmera, ao seu microfone. Mas vamos supor que seja verdade que o meu smartphone que está lá com o Eduardo no Rio de Janeiro está ouvindo minha conversa. Cara, isso geraria um gasto tão gigante de bateria, porque ele tinha que estar ouvindo, processando, usando rede, não sei o quê. Isso teria um gasto tão grande de bateria, você ia perceber que o telefone ia esquentar do nada, né? Então é muito mais um mito de saber, ele está falando... Porque se eu visse mesmo, eu ia pegar o telefone do meu chefe e ficar assim, dá um aumento pro Citrine, dá um aumento pro Citrine, dá um aumento pro Citrine. E ia aparecer alguma coisa, alguma forma ali dele dar um aumento pro Citrine. Ou um chefe que eu não gosto, manda viagem pro Alasca, só de ida, viagem pro Alasca. Ele ia receber ofertas, né, de viagem pro Alasca. Então, o que acontece é que quando a gente gosta de um assunto, ou quando a gente fica falando muito de um assunto, você acaba fazendo uma busca no Google ou se interessando mais no Instagram por aquele tema. E os algoritmos hoje são muito inteligentes, né? A tal da inteligência artificial aplicada por trás, os algoritmos são muito inteligentes. Eles vão entender seu comportamento. Uma coisa está ligada com a outra, às vezes são os mesmos proprietários. A Meta é proprietária de um monte de rede social, um monte de aplicativo que você usa. E aí ele começa a perceber os seus interesses. E quando você vai lá no Next, nos termos e condições, você nem leu. E ali está escrito, né? O que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E às vezes a gente vai usar os grupos que você segue, as pessoas que você segue, como forma, né, de te oferecer outros grupos. Quem anuncia, né, pede para isso, eu quero pessoas, sei lá, que sigam perfis, que nem eu sigo um monte de perfil de natação. Eu recebo lá propaganda de camiseta de natação, várias coisas ligadas a esse tema, né? Então, e tem também a coisa do viés nosso mental. Se a gente começar a falar aqui sobre grávida, não, a gravidez, eu não sei o quê, barará, barará. O que vai acontecer quando a gente descer no térreo aqui do prédio e olhar na rua? Vai ter uma grávida. Né, até pra isso, vai ter uma grávida, porque vai chamar atenção. Aquela grávida ia passar de qualquer jeito, né? Mas se a gente não falar, não ia chamar atenção. Mas, a gente falou de grávida, tem uma grávida aqui, olha que coisa, coincidência, universo. Não, é porque aquele tema ficou na sua cabeça e você prestou atenção. E aí, tá aqui, a grávida aqui. Mas fugiu completamente o nome dessa. Tem um tem nome para isso, algum né? Viés, algum viés de confirmação, alguma coisa assim. Boa, Citrine, pra gente encerrar aqui, essa, já que você quer nomes, é do @ViniMengão23. Ih, olha lá. Nem falei de time aqui, mas você deve ter gostado da cor do estúdio, né? Verde. Pois é, né? Mas vamos lá, para encerrar aqui nosso papo. Até onde podemos confiar nas IAs para tomar decisões por nós? Uma boa pergunta em tempos de agente de IA, né? Sim, isso é muito interessante porque virou o negócio do momento, né? Inteligência artificial há, 2, 3 anos que a gente repete esse termo e todo mundo, né, tá usando, repetindo esse termo. Coisa até que já existia anteriormente, mas não era rotulada como IA. Claro que quando chegou a inteligência artificial generativa, que você pode usar ativamente essa tecnologia, ela realmente tomou gosto e tomou corpo, né? Antes já tinham funções de inteligência artificial, o meu smartphone está ali parado, quieto em cima da mesa, ele percebe isso, ele joga o consumo dele de energia automaticamente lá para baixo. Estou sendo usado, vou economizar energia, né? Isso já era uma IA, um reconhecimento de imagem, de foto, de cena. Para tirar foto do automóvel, ele fazia ajuste daquela cena, a melhor foto do automóvel, melhor ajuste para a foto do automóvel. Se eu virar e tentar tirar uma foto de um bebê, ele vai fazer o melhor ajuste. Também era uma IA, que já existia, né? Mas ninguém chamava de IA, ninguém rotulava. Com a chegada da IA generativa, todo mundo começou a usar, todo mundo começou a ter contato, que não seja diário, que seja semanal, mas acho que muita gente já teve contato com essa tecnologia. E tem algumas coisas que a gente chama que a IA daquela, né, viajada. Alucinada, né? A gente chama de alucinações, né? Mas o importante é que você use essa tecnologia como um meio e não como um fim em si. Vou dar um exemplo muito bobo. Se eu tiver um problema de matemática, x mais y igual a 3, x menos y igual a 1, e ele dá lá, resolve para mim, aí lá, resposta x igual a 1, y igual a 5, sei lá.
ele te joga uma resposta. Isso aí não te ensinou nada. Ele só te deu a resposta. Se você interagir com a inteligência artificial e falar, me ajuda a resolver isso aqui. E aí ele vai trazer um passo a passo de como resolver. Me ajuda a fazer um roteiro para um podcast. Não é assim, faça um podcast de tecnologia que dure 1 hora. Não vai trazer nada, mas eu quero fazer um podcast de tecnologia que fale de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, parará. E aí ela vai te trazer uma resposta. Geralmente essa primeira resposta não é a melhor do mundo. Você vai retrabalhar ali para dar o seu olhar. A sua inteligência vai prevalecer sobre a inteligência artificial. Ela vai te ajudar no processo, ela vai te ajudar na parte pesada, na parte mecânica, né? E muito mais quando você conhece aquele tema. E aí você vai pegar essa alucinação dela. Porque ela vai querer, de alguma forma, te entregar uma resposta e às vezes ela vai buscar alguma fonte e se equivoca e vai errar, né? E as próprias inteligências artificiais têm lá um rótulo, tem um asterisco, cheque, né, se a sua resposta realmente corresponde àquilo. Então, acho que o uso mais interessante, e eu tenho falado isso, a gente tem feito uma série de conversas, né, e painéis em faculdades. Já fui, sei lá, para mais de 20 universidades aqui em São Paulo levar esse tema da inteligência artificial. E aí vem perguntas como assim, IA vai tirar meu emprego, IA vai acabar com o mundo. Cara, é muito diferente disso. Entendo que talvez certas posições passam a deixar de fazer sentido, né? Mas você vai ter muito mais oportunidade de novas funções, novas posições de como você, sei lá, numa agência de publicidade, né? O cara criativo que antes precisava conhecer de uma ferramenta de software, talvez ele não precise mais saber disso, porque a IA vai resolver isso para ele. Faça uma imagem assim, assim, assado, e aquilo traz para ele. Então é muito mais usar a IA como uma ferramenta, como um meio, e não como um fim em si. Então, é claro, e a gente está num modo ainda muito incipiente, né? No comecinho do uso dessa tecnologia. Eu acho que a gente vai aprender muito, né? Como usar, como é que tratar essa resposta que vem da inteligência artificial. Um exemplo que eu dou é no e-mail, né? O e-mail hoje tem praticamente credibilidade de um papel amassado que você achou no chão, né? Sei lá, minha caixa de e-mail chega lá assim, tem e-mail da Receita Federal falando que meu imposto de renda deu problema, tem e-mail de uma encomenda do Correios que parou em Curitiba que eu tenho que fazer o... Então, assim, ela, de tão uso equivocado, ela acaba perdendo credibilidade, né? Então, acho que a IA tem que caminhar para isso, é trazer respostas com credibilidade para que ela, né, não vá nesse caminho de, poxa, mas é uma tecnologia que se desgastou e se perdeu com o tempo. Maravilha, eu ia discorrer muito sobre isso, mas eu vou guardar. Depois, quem sabe a gente não faz no segundo momento desse papo. Só desse tema. Que nem a gente fez um evento, um tema de AI para todos, né? Inteligência artificial eu para acho que tem todos, muita coisa desmistificando a inteligência artificial. Eu concordo muito como um assistente ali, né? Mas eu acho que é muito sobre as pessoas também. Mas enfim, papo para um próximo momento. Então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva, Citrine, canal novo. Se inscreve no meu canal pessoal também, que a gente faz essa parceria aqui, pra gente conseguir trazer mais convidados como Citrine. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por esse papo que sempre flui, né? Eu agradeço, em nome da Samsung, também te agradeço ter essa oportunidade incrível de trazer esse bate-papo leve, gostoso sobre tecnologia. E fica o convite para Carol Corrales, assim, ó, gravado? No fechamento, Vou fechar com isso, né? Vamos fazer um hashtag Carol venha. Bastidores das tecnologias. Carolina. Jogada na roda. Ela tá viajando e a gente tá aqui, provavelmente de férias. Mas, gente, um beijo para todos. A gente fica por aqui. Manda sua neura, inclusive, pra gente tratar aqui com o próximo convidado. Se inscreve no canal e tchau, tchau.